Então a monarquia francesa, ela vai começar lá no século XII com Filipe Augusto. Tá? Então Filipe Augusto ele conquistou alguns feudos ali daquela região. E como que ele conseguiu esses feudos? Ele conseguiu através de casamentos arranjados. Tá? Ele se casou com uma nobre daquela região e a partir desse casamento ele começou a ganhar terras naquela região. E aí ele tomou de conta do feudo. Depois que ele toma de conta desse feudo, ele vai partir agora para a compra de terras. Então ele já tinha um grande feudo, ele vai agora comprar terras de outros feudos para aumentar o seu território. Depois que ele aumenta o seu território, ele vai agora melhorar o seu exército. E aí, a partir do momento que ele melhora o seu exército, se fortalece o seu exército, ele vai agora através da guerra de conquista. Então ele vai conquistar outros territórios com o seu exército fortalecido. E aí ele passa a se consagrar rei. Depois do Filipe Augusto, tá certo? Ele vai surgir aí a figura do Luís IX. Então, o Luís IX ele também contribuiu para esse fortalecimento e essa centralização do poder francês. Então, ele vai agora permitir a todos que fossem condenados por um tribunal da nobreza recorrerem ao tribunal do rei. Então, lá, diferente da Inglaterra, na França, ainda poderia se julgar os criminosos pelos tribunais da nobreza. Porém, né, vai ter aí a pessoa ela vai poder recorrer ao tribunal real, que é como se a gente trazer para os períodos de hoje, né, para os tempos de hoje, é como se fosse uma Suprema Corte nos Estados Unidos e como se fosse o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Tá? Então era mais ou menos dessa forma. Então o Luís IX ele vai agora aceitar que o criminoso recorra ao seu julgamento, o julgamento do rei. Outra coisa também, ele vai começar a impor uma moeda única para toda a França. Então a gente viu, né, que era um dos principais problemas da Idade Média essa questão da moeda. O cara ia comprar um produto de outro feudo, tinha que ter a moeda do feudo, porque senão ele não comprava. Agora a gente começa a modificar essa estrutura. Tá? Então agora o senhor feudal, né, que vai se chamar agora rei, ele vai dizer, olha, agora todos os feudos dessa região vão passar a utilizar a minha moeda. E aí na moeda vai ser estampada a carinha do rei. Tá? Depois do Luís IX, a gente vai ter agora a figura do Filipe IV, onde ele vai ser agora chamado de belo, vai enaltecer a beleza francesa. Então Filipe IV ele deu continuidade à centralização política e como que ele fez isso? Ele passa a exigir que o clero pague impostos. E aí lembra lá, nobreza não pagava imposto, clero não pagava imposto. Só quem pagava imposto era a burguesia e os camponeses. Então agora na França, o rei ele vai exigir que a igreja pague imposto. E aí a igreja não vai aceitar. O Papa vai se opor a essa decisão do rei. E aí começa a briga entre igreja e Estado. Então o Papa ele vai mandar um documento que a gente chama de bula papal, onde ele vai dizer que é contra essa tomada de decisão de que a igreja tenha que pagar impostos. Claro que a igreja pode sim fazer doações, fazer alguma coisa para agradar o rei, mas botar num documento que a igreja paga imposto é obrigar a igreja a toda vez ter que dar certa quantidade do seu tesouro para o rei. E isso era imperdoável. E aí a igreja vai começar a caçar o direito desses reis
E aí vai começar a excomungar alguns reis. E aí, vendo essa tomada de decisão do Papa, o rei ele não pode fraquejar. Então agora o rei ele vai convocar o que a gente vai chamar de estados gerais. E aí a gente já pode até falar um pouquinho da divisão da sociedade francesa. Como que era essa divisão da sociedade francesa? Se a gente está falando de convocação dos estados gerais, é porque a sociedade era dividida em estados. Então a gente tinha 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Então no primeiro estado, lá no topo da pirâmide, ficava o clero. E aí esse clero, ele era dividido entre alto clero, composto por quem? Composto por bispos e ábades, e tínhamos o baixo clero, composto pelos padres. Então o clero é o pessoal da igreja católica, tá? Aí, no segundo estado, abaixo do primeiro, vem a nobreza. Então, toda a nobreza vai pertencer ao segundo estado. E no terceiro estado vem a burguesia e os camponeses. Então, o segundo e o primeiro estado não pagavam imposto. E aí, o rei, começando a cobrar imposto do clero, vai agora ter que convocar os estados gerais. O que é essa convocação dos estados gerais? É uma assembleia, né, uma reunião fechada, onde vai agora convocar representantes do terceiro estado, representantes do segundo estado e representantes do primeiro estado. E aí eles vão discutir essa decisão do rei. Para poder organizar essa tomada de decisão, a Assembleia ela vai se dar o voto por estados, ou seja, é um voto para o primeiro estado, é um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado, independente do número de pessoas que estão ali votando. Então, depois que discutiram as decisões do rei, cada estado vai se juntar ali em grupos, né? O seu estado vai ter que agora escolher se ele aprova ou não a decisão do rei. Então, esse Estado Gerais ele é convocado em 1302, tá? E ele só vai ser convocado novamente lá na Revolução Francesa, que a gente vai ver só no próximo ano. Então, gravem bem essa decisão aqui de Estados Gerais, convocação dos Estados Gerais. Bom, então a gente viu que o clero é formado por integrantes da Igreja Católica, mas a gente também vai ter representantes do protestantismo, lá da Reforma. Então a gente vai ter agora uma série de conflitos que vão ajudar a fortalecer o rei, que são a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que a gente viu lá que durou mais de 100 anos, foi 116 anos. Tá? Então foi de 1337 até 1453. E aí o que aconteceu nessa guerra? Lembra lá que eu falei que o exército era formado pela nobreza agora? Então duques, condes, eles vão agora passar a formar o exército, a ser um cavaleiro. Então eles vão para essa guerra. Indo para essa guerra, parte dessa nobreza vai morrer. Então vai ter um enfraquecimento da nobreza. Outra grande parte dessa nobreza que vai se enfraquecer vai ser nas cruzadas. Então grande parte dos nobres vão também para as cruzadas. E aí essa nobreza vai perdendo o seu poderio. Então o rei ele começa agora a impor o seu poder para essa nobreza enfraquecida. Outra guerra que vai acontecer na França, que vai fortalecer o rei, é a guerra de religião. Então, com essa tomada da reforma protestante, vai surgir lá na França o que a gente vai chamar de huguenots, que são os calvinistas franceses. Então, na França,
aquelas pessoas que seguiam a doutrina de Calvino, de João Calvino, vão ser chamados de huguenotes. E aí a França, muito católica, vai tentar agora impor a sua religião para esses huguenotes. E aí vai ter uma série de conflitos envolvendo duas famílias francesas, que é a família Guise, que ela é uma família católica, e a família dos Bourbon, que é protestante. Então essas duas famílias vão promover grandes massacres entre católicos e protestantes. E vai ter um evento que vai ganhar notoriedade, que vai acontecer no dia 24 de agosto de 1572, na França. Então a rainha Catarina de Médici, ela vai agora tentar afirmar o seu poder enquanto rainha. E aí ela vai ordenar uma matança de protestantes. E aí os católicos saem dizimando aquelas pessoas que se dizem protestantes, que são os huguenotes. E aí é um massacre total. Morre tanto protestante quanto católico. É uma verdadeira guerra. E aí esse episódio, né, ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, onde os católicos não aceitavam os huguenotes e os huguenotes respondiam à mesma altura aos católicos. Então essa guerra foi assim um marco para que houvesse uma tomada de decisão. Vai assumir o trono aí um carinha chamado Henrique IV. Esse rei, ele vai agora assinar o Edito de Nantes. O que foi esse edito? Era um documento que concedia a liberdade religiosa aos protestantes. Então, se o católico podia praticar a sua religião, os protestantes agora também vão poder. Então, a França agora passa a aceitar o culto protestante dentro do território francês. Então, a França agora tinha a liberdade religiosa. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui sobre a formação das monarquias nacionais. O nosso próximo tópico vai ser a estruturação do absolutismo. O que seria esse absolutismo? As teorias que vão justificar esse absolutismo, esse poder real. Tá? A gente vai ver aí a formação e a tomada de poder de alguns reis que vão absorver essas teorias e fazer com que o absolutismo seja amplamente praticado na Europa. Então a gente vai falar disso na próxima aula, viu? Abraço, até a próxima.